A equipe médica de Luiz Inácio Lula da Silva acabou de confirmar aqui uma notícia que gerou pânico e desespero na esquerda agora, gente, tá? Essa notícia acabou de ser confirmada agora, direto de Brasília. Lula da Silva precisou ser internado novamente e a equipe médica acabou de confirmar uma notícia que deixou a esquerda, o PT, todos, gente, tá? Desesperados e devastados. E é claro que eu vim aqui correndo trazer essa informação nos mínimos detalhes aqui para todos vocês, gente, tá? Outra informação urgentíssima. O cerco definitivamente se fechou contra o ministro Alexandre de Moraes e é sobre aquela notificação da Justiça dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, gente, tá? Agora, Alexandre de Moraes, ministro do STF, acaba de receber a pior notícia sobre aquela notificação da Justiça dos Estados Unidos e é claro que eu vim trazer essa informação porque eu tenho certeza que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo agora neste exato momento, gente, tá? E saiu aqui uma outra informação também que deixou a esquerda desesperada, gente, tá? Eu também vou trazer essa notícia completa nos mínimos detalhes que chocou Brasília neste exato momento, gente, tá? Tudo isso e muito mais vai estar aqui nesse boletim. Rapidamente, claro, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Gente, tem muita coisa, tá? Que eu separei, muita coisa que acabou de acontecer, que eu vou trazer aqui nesse boletim. Então, assim, já estiver de pé, já senta, porque é uma notícia mais chocante e impactante que a outra que eu vou trazer nesse boletim para vocês. Então, se já estiverem preparados, vamos lá dando início aqui com as informações. Logo de cara, o foco é isso aqui, ó. O foco deveria ser isso aqui, que o deputado federal de direita Luiz Lima, do Partido Novo, explodiu. Ele partiu para cima do Lula. O foco é isso aqui, ó. É partir para cima do Lula, para tirar esse câncer da face da terra, esse câncer do Brasil. Vejam só, o deputado Luiz Lima, de direita, explodiu uma bomba contra o Lula, vejam só. Pessoal, o Lula esteve aqui no Rio de Janeiro e falou que somos governados por miliciano. Ele só esqueceu de mencionar Sérgio Cabral, que foi apoiado por ele e foi condenado aí a mais de 100 anos de cadeia. Mas eu quero apontar um ponto. Olha essas imagens aí do estado do Amapá, da capital Macapá. Vocês estão vendo? Agora, olha as imagens do Rio de Janeiro, nos locais de vulnerabilidade social também. É a mesma coisa, só que tem uma diferença. De cada 100 reais que o estado do Rio de Janeiro arrecada em impostos e envia para Brasília, somente 16 retornam para o Rio de Janeiro. E com o Amapá é justamente o contrário. A cada 100 reais que o Amapá arrecada em impostos e envia para Brasília, ele recebe 159. Quer dizer, ele arrecada muito menos do que recebe. E o sonho do PT é exatamente esse aí. Ele tira do estado do Rio de Janeiro, nós sustentamos o Amapá e ambos os estados estamos vivendo cada vez mais em vulnerabilidade social. O Rio de Janeiro está empobrecendo, porque o governo federal tira recursos do Rio de Janeiro para enviar para o Amapá, que é o estado do presidente do Congresso Nacional, e que não aplica devidamente o recurso. E isso fica concentrado com o PT, que afunda cada vez o nosso país. Não pode um país tão grande sonhar tão pequeno. Olha o estado que está o nosso país. O Amapá, 50% da população recebe o Bolsa Família, de recurso produzido aqui no Rio de Janeiro. São Paulo nem se fala. São Paulo, o estado de São Paulo, a cada 100 reais, volta menos de 10 reais para São Paulo. Fica aqui esse apontamento, que vale a reflexão. Lembrando que o líder das pesquisas aqui no Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes, pré-candidato ao governo do estado, é apoiador do Lula. Se você é do Rio de Janeiro e quer lutar para que o nosso estado não fique como o Amapá, e já está se aproximando disso, vamos aí votar em governantes que lutem para deixar esse recurso aqui no Rio de Janeiro e a gente parar de financiar a malandragem dos outros estados e a malandragem do governo federal. Um forte abraço. Será que o povo do Rio de Janeiro tem saudade do Sérgio Cabral, do grande aliado do Lula, gente, tá? Será? Meu Deus do céu, gente. Que Deus tenha misericórdia daquele povo do Rio de Janeiro. Porque na época que o Sérgio Cabral estava governando aquilo ali, meu Deus do céu, gente. É o que a esquerda, o PT, que o Lula, os companheiros do Lula fazem, né, com o nosso país. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? E a esquerda, que tá enfurecida com o militante
de esquerda, né, bajulador do Lula, o Luciano Huck. Luciano Huck disse aí algumas verdades sobre o Bolsa Família, só que tem gente da esquerda que tá fritando o Luciano Huck, gente. Esquerda rebate fala de Huck sobre Bolsa Família. Segundo eles, a fala do Luciano Huck é absurda e desinformada. Todos vocês já estão carecas de saber que a menina dos olhos do Lula é o Bolsa Família, né? O Lula, ele se auto-intitula o pai do Bolsa Família, porque ele é o Lula Paz e Amor, ele é o pai dos pobres, e o que ele utiliza para receber, para ganhar voto, claro, Bolsa Família, né? Mais de 80 milhões de pessoas são cadastradas no cadastro único, né? A grande maioria ali, milhões, 30, 40 milhões recebe algum tipo de benefício. E é o seguinte, não pode falar mal do Bolsa Família, ainda mais quando vem de um esquerdista. Aí que eles ficaram furiosos. Gente, o trem tá feio também dentro da esquerda, viu? Esquerdista sendo fritado, criticado, esculhambado por esquerdistas. Vocês acham que é só na direita que tem confusão, né? Não. Políticos de esquerda rebateram as críticas do apresentador Luciano Huck ao programa Bolsa Família, classificando a fala dele como absurda e desinformada. É fake news, como diz o William Bonner, é fake news. O que é que aconteceu? O ministro Wellington Dias, que é um dos ministros mais incompetentes do Lula, ficou lá esse tempo todo recebendo um belíssimo salário e não fez absolutamente nada. Então, o Wellington Dias, que é um lambedor de botas do Lula, né, desmentiu dados citados pelo apresentador em post no Instagram. O Wellington Dias, chefe da pasta do Bolsa Família, tá, afirmou que a falta de informação também é uma arma perigosa e que o trabalho do governo não é de suposições, mas baseado em dados. Ou seja, o ministro do Lula teve que ir para cima do Luciano Huck, meu Deus do céu. No sábado, Huck disse que o município de Senhor do Bonfim concentra 56% da sua economia no Bolsa Família. Segundo o apresentador, isso faz com que as pessoas não tenham estímulo para deixar o programa e queiram permanecer, né, recebendo como beneficiários, né? Declarações dadas no evento aqui do Forte de Esfera, no Guarujá, viralizou nas redes sociais. A oposição amplamente divulgou, eu também trouxe essa fala do Luciano Huck aqui, mostrei para vocês que a esquerda ficou desesperada, mas eu não sabia que o desespero era tanto, né? A ponto de o próprio ministro incompetente do Lula, Wellington Dias, que para mim é um dos piores ministros que o Lula já escolheu até hoje, teve que ir lá na rede social desmentir a fake news. Gente, Luciano Huck divulgando fake news sobre o governo Lula. Cadê o Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes não vai incluir o Luciano Huck no inquérito das fake news? Está divulgando fake news, dados equivocados do governo Lula? E aí? Será que o Wellington Dias vai pedir pro Moraes incluir o Luciano Huck no inquérito das fake news? Ou esse inquérito das fake news só serve quando... A interpretação eu vou deixar por conta de vocês, gente, tá? E o desespero continua, tá? Glaze cobra quebra de sigilos de Flávio Bolsonaro por elo convocado. Gente, escreva o que eu tô dizendo pra vocês. Esses petistas, os bajuladores, né, os lambedores de botas aqui do Lula, eles não vão descansar enquanto não conseguirem tirar o Flávio Bolsonaro dessa eleição. Eles não vão sossegar. E eles já ligaram o modo desespero, porque viram que depois que vazou aí, né, o áudio da conversa do Flávio com o Daniel Vorcaro, não teve aquele impacto que eles acharam que ia ter, que o Flávio ia despencar nas pesquisas. E agora eles estão aqui buscando meios, formas de deixar o Flávio Bolsonaro fora dessa eleição. É desespero. O desespero tomou conta. Porque eles querem que o Lula se perpetue no poder. A deputada federal e ex-ministra das Relações, Gleice Hoffmann, cobrou nesta terça-feira a quebra de sigilo fiscal e bancário do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. A cobrança surge após o escândalo envolvendo conversas entre o senador e o dono
do Banco Master, Daniel Vocaro. Em uma publicação no X, a deputada questiona o motivo dos sigilos, né, não serem quebrados após tudo o que aconteceu entre Flávio Bolsonaro e Vocaro. Pois é, Gleice Hoffmann, então quer dizer que teve algo com o Daniel Vocaro é motivo para quebra de sigilo fiscal e bancário? Então tem que quebrar o sigilo aí também do Lula, porque afinal de contas o Lula não recebeu o Daniel Vocaro também lá fora da agenda, escondidinho lá dentro do Palácio Planalto. Então também vai ter que, né? Porque as coisas que vazaram aí, né, que o Lula dando conselhos pro Daniel Vocaro foi colocado em xeque aí por muitos juristas. Por que o Lula aconselhou o Daniel Vocaro a não vender o banco lá pro André Seba? Muita gente colocou em xeque. Então, a gente pode pedir também quebra de sigilo fiscal e bancário do Lula ou não? Só vale quando é para um lado. E outra coisa, já que vocês querem que o Flávio Bolsonaro seja investigado, vou dar uma ideia para vocês. Assinem a CPMI do Banco Master, assim como o Flávio Bolsonaro já assinou vários. E aí? Por que, já que vocês querem que seja tudo investigado, o próprio Flávio Bolsonaro é o primeiro? Claro que essas investigações, esse áudio, essas conversas do Flávio Bolsonaro vai estar no escopo da investigação. Então é simples. Assinem a CPMI do Banco Master, comecem as investigações e todo mundo vai ser investigado. Não só o Flávio Bolsonaro, que é o primeiro. O primeiro vídeo que ele postou depois dos áudios vazados pelo The Intercept, a primeira coisa que ele falou no vídeo foi: eu sou a favor da CPMI do Banco Master. Eu assino. E vocês, petistas? Nenhum assinou. Então, assim, vocês querem que só um lado seja investigado? O outro não. Então, assim... gente... Eu parto da premissa de que se eles não querem que a CPMI do Banco Master aconteça, é porque nesse angu deve ter caroço gigante. É só uma humilde opinião, certo, gente, tá? Gente, e o ministro Alexandre de Moraes que recuou sobre prisão, sobre 2 prisões. O que será que está acontecendo? O Alexandre de Moraes parece estar ficando bonzinho de uma hora para outra. Depois de ser massacrado pela justiça da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos, ele ficou bonzinho. Olha, 2 decisões positivas, recuo sobre prisão, tá aqui, ó. A primeira, ó, Moraes diminuiu pena de condenado por quebrar relógio de Dom João no 8 de janeiro. Esse aqui teve a pena reduzida, gente, pelo ministro Alexandre de Moraes. E também teve aqui, ó, esse aqui. Moraes mantém liberdade de pedreiro mineiro após falha na tornozeleira. Em outros tempos ele não queria nem saber. Houve falha? Tentativa de fuga. Manda prender. Manda pra cadeia. Manda pra prisão. Manda pra cela. Não. Dessa vez ele não mandou pra cadeia. O que será que tá acontecendo, gente? Aqui em Minas Gerais a gente tem um ditado que diz o seguinte: a esmola, quando é demais, o santo desconfia, né? Será que tem algo por trás de tanta bondade, gente? Porque em se tratando de Alexandre de Moraes, a gente fica até com a barba de molho. Até com a barba de molho, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais, gente. Notícia para trazer para vocês. Estou acelerando aqui para trazer um número maior de notícia. Flávio quer se contrapor a Lula e mirar facções em encontro com Trump. Para desespero da esquerdalhada, o Flávio Bolsonaro também parece que tem um plano. Ou seja, o Lula e a esquerda não tem plano, né, contra o Flávio Bolsonaro? Pois bem, Flávio quer se contrapor a Lula, ou seja, ele quer ser o contrário do Lula, que quer proteger, né? Não, PCC, Comando Vermelho, facção criminosa, narcoterrorista. Não. Flávio Bolsonaro, ele já quer. E pro Trump isso é maravilhoso, né? Tá aqui, gente, tá? Ainda sem a confirmação oficial de que será recebido nesta terça-feira pelo presidente dos Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro, que está em Washington, se prepara para tentar tirar proveito político de um eventual encontro na Casa Branca, em meio ao desgaste causado pelos contatos com Daniel Vocaro. Segundo apurou a CNN, a agenda estaria marcada para a tarde desta terça-feira, embora a pré-campanha do filho do ex-presidente evite comentar o assunto. Né? A ideia
de acordo com aliados, é que, se recebido por Trump, Flávio trate de temas de interesse do presidente americano, que também possam gerar dividendos eleitorais para o pré-candidato do PL no Palácio Planalto. E aí, gente, vocês acham que o Flávio Bolsonaro pode chegar lá e dizer, olha, nós estamos jogando no mesmo time, eu também quero que o PCC e o Comando Vermelho sejam tratados como grupo terrorista? Vocês acham que essa é a intenção do Flávio Bolsonaro? Isso, se for realmente confirmado, isso aqui o Lula não vai gostar nem um pouco. Mas não vai gostar mesmo, gente, tá? Vamos lá, pessoal. A outra informação que acaba de chegar aqui na imprensa é que Lula voltou ao hospital novamente. Tá aqui. Eu vou trazer todos os detalhes. Inclusive, a equipe médica do Lula acabou de confirmar aqui uma notícia que gerou pânico e desespero na esquerda. Deixou a esquerda devastada. Calma que eu vou explicar para vocês o motivo do desespero deles. Mas saiu aqui agora no jornal O Globo, ó, Lula passa por segunda sessão de radioterapia para tratar câncer de pele antes de embarcar para evento em Manaus. Então, hoje, mais uma vez, o Lula voltou ao hospital de Brasília. Tá aqui a informação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou nesta terça-feira mais uma sessão do tratamento preventivo de radioterapia no couro cabeludo, após a retirada de um câncer de pele em abril deste ano. O procedimento ocorreu no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, antes do embarque do presidente para compromissos oficiais em Manaus. Só que a equipe médica do Lula soltou aqui uma notícia, gente, já começou a gerar pânico e desespero na esquerda, que é essa daqui que está na sua tela. Lula passará por 15 sessões de radioterapia preventiva, gente, tá? 15 sessões de radioterapia. E quando se fala na palavra câncer, aí que eles ficam desesperados, né? O presidente Lula passará por 15 sessões de radioterapia preventiva depois da retirada da lesão basocelular, câncer de pele, né? Que ele tirou um câncer de pele em abril deste ano. A primeira sessão foi realizada nesta segunda, no Hospital Sírio-Libanês. As sessões duram cerca de 2 minutos e serão feitas ao longo das próximas 3 semanas. O tratamento não impõe restrições ou contradições ao presidente, que segue com a agenda de trabalho normal. Então, ontem ele foi pela primeira vez, hoje esteve no hospital pela segunda vez e, segundo a equipe médica, ele vai ter que voltar várias vezes até finalizar aí o tratamento. Tem gente na esquerda que já está ligando o sinal de alerta, gente. Será que o Lula vai ter vigor para enfrentar essa campanha eleitoral? Viajar, fazer campanha? Será, gente, que a saúde do Lula, ou não, né, ou a falta dela, vai colaborar com a sua campanha? Ou será que a gente já pode ter um Lula-Biden aqui no Brasil? Começa e depois não consegue e tem que ser substituído. Bom, gente, são suposições, né? Pensamento solto. Mas que a galera aí da canhota já tá começando a dar sinais de preocupação. Isso tá. O cara indo sempre ao hospital não é nada bom, né? Não é nada bom. O novo vídeo do Caio Coppola, que partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes e acaba de trazer para o ministro a pior notícia, gente, tá? Caio Coppola, que teve acesso aqui a uma notícia bombástica sobre, gente, tá? Aquela notificação da Justiça dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. A coisa pro ministro Moraes tá pior do que a gente imaginava. Vocês vão entender tudo assistindo esse boletim aqui até o fim. Vejam só. Por todo o mundo civilizado, o cerco está se fechando contra os abusos de autoridade dos pequenos tiranos dos tribunais da Brazuela. E falando nisso, você sabe qual a semelhança entre a República Presidencialista da Argentina, a monarquia constitucional da Espanha, o parlamentarismo da Itália e os Estados Unidos da América?
Em todas essas democracias livres, espalhadas por diferentes continentes, a justiça já reconheceu a perseguição política no Brasil promovida pelo nosso Supremo Tribunal Federal sob a liderança do intocável ministro Alexandre de Moraes. Aliás, vejam só que coincidência. Nenhum país no mundo, até hoje, autorizou a extradição de jornalistas, manifestantes ou autoridades públicas investigados ou julgados nos processos judiciais tocados por Alexandre de Moraes. Em outras palavras, nenhum outro poder judiciário do planeta que tenha examinado os casos de forma independente e imparcial concordou com a legalidade das ordens e condenações impostas aos réus pelo xerife do Supremo. É por isso que o antigo diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, continua nos Estados Unidos. É por isso que o ex-assessor do TSE, Eduardo Talhaferro, continua na Itália e a ex-deputada Carla Zambelli acaba de conquistar sua liberdade por lá. É por isso que o jornalista Oswaldo Eustáquio continua na Espanha. É por isso que os manifestantes do 8 de janeiro continuam na Argentina com status de refugiados políticos. Ou seja, alguém está muito errado nessa história. Ou a justiça de nações livres e democráticas espalhadas por 3 continentes, ou o nosso STF e seus porta-vozes na imprensa. Quem será que está com a razão? Moraes ou o mundo? Você decide, caro espectador, com cérebro. O fato é que, semana passada, Alexandre de Moraes sofreu uma derrota pessoal na justiça americana, que finalmente autorizou que o ministro fosse notificado por e-mail sobre um processo que corre contra ele há mais de um ano lá na Flórida, nos Estados Unidos. Ocorre que, por 457 dias, a burocracia brasileira blindou o ministro Moraes, atrasando os procedimentos e impedindo que a notificação chegasse pelos canais oficiais ao ministro do Supremo, que obviamente já sabia da existência do processo, amplamente noticiado pela imprensa e muito comentado nas redes. Após exaurir todos os caminhos possíveis e identificar esse esforço de blindagem por parte do Estado brasileiro, a justiça americana determinou que Moraes bebesse do seu próprio veneno e fosse oficialmente comunicado sobre seu processo pelo seu e-mail institucional de trabalho. A ironia do caso salta aos olhos. Esse é o mesmo procedimento e o mesmo e-mail que Moraes utilizava para dar ordens secretas de censura, ameaçar plataformas e notificar empresas americanas sobre ações judiciais no âmbito do STF. A diferença é que Moraes se utilizava desse expediente sem a devida previsão legal, como primeiro recurso, atropelando tratados internacionais, ritos processuais e, em muitos casos, a própria Constituição, a brasileira e a americana. Como esquecer daquele episódio em que Alexandre de Moraes notificou Elon Musk por um post em rede social, ou quando ele citou Eduardo Bolsonaro por edital, ou o pior dos casos, que foi flagrado em vídeo, a crueldade, a desumanidade da intimação de Jair Bolsonaro numa UTI de hospital, enquanto ele se recuperava de uma cirurgia nas vísceras e era alimentado por sondas. Bom, agora quem terá de responder à justiça americana é Moraes, e o prazo já está correndo contra ele. O ministro terá 3 semanas para apresentar sua defesa, sob pena de ser julgado à revelia e condenado a uma indenização multimilionária pela justiça do país que controla o sistema financeiro global. Do outro lado da causa estará Martin DeLuca, ex-promotor do Departamento de Justiça americano, sócio de um escritório especializado em litígios internacionais e advogado das plataformas Rumble e Truth Social, cujo maior acionista é ninguém menos que Donald Trump. Segundo o advogado, Moraes está sendo processado por censura extraterritorial, fora da jurisdição brasileira, pela imposição de ordens secretas contra plataformas americanas e contra o discurso livre protegido pela Constituição. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, esse tipo de censura é ilegal e é uma vergonha que ela venha da Corte Suprema. Contudo, se as instituições brasileiras ainda não estão maduras o suficiente para responsabilizarem o ministro Alexandre de Moraes pelas suas transgressões em âmbito político e em âmbito penal, talvez possamos contar com a responsabilização civil e financeira do magistrado pelas mãos da justiça americana. Enquanto isso, Moraes segue na contramão do mundo livre e democrático, acompanhado do pior tipo de jornalista que existe, aquele que não luta pela liberdade de expressão. São aqueles que veem
mas fingem que não enxerga. Tem aquele ditado, né? O pior cego é aquele que vê e finge que não enxerga. Muitos jornalistas aqui têm dessas peripécias, né? Agora a pergunta que fica é: a Justiça dos Estados Unidos, a Justiça americana, vai condenar o ministro Alexandre de Moraes? Ou seja, a Justiça dos Estados Unidos vai conseguir meter a mão no bolso do ministro Moraes e vai aplicar uma multa multimilionária, gente. Tá exemplos, né? Justiça americana aplica uma multa de 10 milhões de reais contra o ministro Alexandre de Moraes. Justiça americana aplica uma multa de 50 milhões de dólares contra o ministro. Nossa Deus, se for em dólar, o ministro vai estar ferrado e lascado, hein, gente, tá? E aí, gente, o que é que vocês acham que vai acontecer? Ou seja, a coisa que já estava ruim para o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, sofreu derrota na Justiça da Espanha, no caso Oswaldo Eustáquio. Sofreu derrota na Justiça da Itália, né, por causa do caso aí da Carla Zambelli. E agora a Justiça dos Estados Unidos está indo para cima com tudo. Partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes. Ele pode ser condenado a pagar uma multa multimilionária. Gente, se isso acontecer, pensem num homem que vai ficar furioso, gente, porque ninguém gosta quando mexe no bolso, né? Principalmente. E aí, gente, o que é que vocês acharam? E tem mais aqui. O Dr. Jeffrey Chikine acabou de explodir mais uma bomba envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Vocês perceberam que as mensagens do Flávio Bolsonaro só vazaram depois que o delegado Fábio Shor foi trabalhar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes? O que será que o Dr. Jeffrey Chikine está sabendo que vai contar agora pra gente? Vejam só. Gente, vocês perceberam que as mensagens do Flávio, áudio, só começaram a vazar depois que o delegado Fábio Shor foi trabalhar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes? Isso é contra-inteligência pura. O Shor é especialista em contra-inteligência. Percebam, quando o contrato de 129 milhões estava no auge, só se falava disso. A Globo só falava dos 129 milhões da esposa do Moraes. Com o Banco Master, o Fábio Shor vai trabalhar no gabinete do Alexandre de Moraes. De repente, num passe de mágica, a narrativa é desviada, vazam mensagens do Flávio e pessoas começam a cair como patinhos nessa narrativa. Então, quem está encampando esse debate, essa discussão, está caindo igual patinho no desvio de foco. Está caindo igual patinho em serviço de contra-inteligência. Vocês não notaram isso? Isso não é coisa do PT, não. Isso é contra-inteligência muito bem pensada. Percebam que essas pessoas que se dizem de direita, que agora não falam mais do PT, não falam mais dos 129 milhões, só falam das mensagens do Flávio, estão inocentando Alexandre de Moraes. Tá muito claro isso para mim. Percebam que, sem querer, essas pessoas que se dizem de direita, que estão colocando o dedo na ferida, apontando o dedo pro Flávio, estão inocentando Alexandre de Moraes. Caíram direitinho na contra-inteligência de desvio de foco. Estão, obviamente, contribuindo também com o PT. Eu sou advogado criminalista há 14 anos. Eu entendo um pouco desse cenário. Isso daqui tá muito claro para mim. É serviço de contra-inteligência. Pare para pensar um pouquinho. Você vê o noticiário falando dos 129 milhões? Não. Você só vê agora a imprensa utilizando a própria direita como arma e munição para atacar o Flávio. Perceba isso. Os falsos moralistas agora viraram munição nas mãos da imprensa para atacar a candidatura do Flávio. Pensem nisso. Abram os olhos. Isso daqui é contra-inteligência. E tem gente de direita caindo igual patinho. Gente, abram os olhos. Vamos focar no que realmente importa. Tirar o PT. Vencer o PT. Expurgar o PT. E vencer a ditadura da toga. Essa tem que ser a nossa missão primeira e a nossa última.
Forte abraço a todos. Gente, o que está em jogo, né, são mais 4 anos aí de uma gestão presidencial, ou seja, nitidamente assim, uma cortina de fumaça. E lamentavelmente tem muita gente da direita que tá caindo, gente, tá? Muita gente da direita caiu nessa cortina de fumaça e lamentavelmente tá aí, tacando pedra em Flávio Bolsonaro. Lamentavelmente, muita gente tá fazendo isso, gente, tá? Não é 1, não é 2, não é 3, é muita gente. E quem sai ganhando com isso? Lula, né? A esquerda, o PT, que ó, batem palma, tomam champanhe, comemoram. A direita se degladiando, a própria direita, tacando pedra no Flávio Bolsonaro. Esquecem que o foco é esse aqui, ó. Que o Dr. Jeffrey Chiquini disse. O foco é tirar, expurgar, alijar Lula e o PT do poder. Esse que deveria ser o foco.